Throughout its history, Japan has had many different capital cities which moved according to the political uncertainties of the times. Nara foi a primeira capital imperial no ano de 710. Kyoto foi capital até o século XIX, quando Tóquio assumiu o posto. As cidades capitais eram sede do poder militar, político e religioso. Líderes religiosos ergueram muitos monumentos nas cidades, tanto shintoístas quanto budistas, pois cada fé gerou ramificações. Nara foi a capital do Japão de 710 a 784. Antes disso, as capitais eram movidas de reino em reino porque, segundo as antigas crenças do shintoísmo, a morte constituía a mais grave impureza. A morte de um governante tornava a capital impura, exigindo a reconstrução dos palácios em outro lugar. No início do século VIII, para um governo duradouro e com o budismo surgindo, o Japão estabeleceu sua capital. Os monumentos de Nara são antigos e parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1998. Em Nara, o templo Kofukuji tem um pavilhão octogonal construído em 721 e reconstruído séculos depois. No parque e por toda a cidade, veados vagam livremente em paz e tranquilidade, sendo considerados mensageiros dos deuses na religião shintoísta. Uma divindade em um cervo alado pousou aqui para proteger a nova cidade imperial, segundo a lenda. Veados são animais divinos e protetores de Nara e do Japão. Matar um veado era punido com morte até 1637. Hoje, 1000 veados em Nara pedem comida a turistas. Templos budistas japoneses têm 3 edifícios principais. Pagodas de 3 a 5 andares não existem no budismo Zen. O edifício principal, chamado Kondo, literalmente Salão Dourado, era por vezes ligado à pagoda por um claustro chamado Kairo. Templo Kofukuji foi construído no início da nova capital. Sua pagoda de 5 andares, com 50 metros, foi feita por desejo da imperatriz Shomu. Outra estrutura octogonal completa o complexo religioso. Durante o período Nara, a China exerceu uma grande influência sobre o Japão. Assim, a administração japonesa se modelou à vasta, centralizada e poderosa burocracia chinesa, e o mesmo ocorreu com a religião, com o budismo se desenvolvendo no arquipélago. Era uma época de grandes construções de templos budistas. Templos grandes impactaram a população, vendo a religião como proteção para o país. Fundado no período Nara, o Todai-ji, grande templo do leste, uniu as seitas budistas do Japão. Within its surrounding walls stands the largest wooden construction in the world, Daibutsu-den, the Hall of the Great Buddha. Sua entrada é protegida por guardiões celestiais assustadores.
No interior, há uma enorme estátua de bronze do Buda, com 15 metros de altura. Possui a cabeça de cabelo esculpido mais sofisticada do arquipélago, com mais de 100 cachos de bronze. Sua mão direita está levantada em sinal de apaziguamento. Ao lado do Buda, 2 bodhisattvas de madeira dourada auxiliam na busca pela iluminação. Do lado de fora, uma estátua do profeta dissipa malas ao ser esfregada. A monumentalidade é enfatizada por todo o templo e até a saída. "14 quilômetros ao sul de Nara está o Oryuji, Templo da Lei Florescente. Construído no século VII, é uma das mais antigas edificações de madeira do mundo. Essas obras-primas marcaram a arte. Ilustram a adaptação budista chinesa no Japão. Aqui também, os nius guardam a entrada do templo. Aquele com a boca aberta representa a expressão do poder, enquanto o de boca fechada simboliza o poder latente. As edificações mais antigas do complexo religioso, após o portão, são o Kondo e o pagode de 5 andares. Edifício principal abriga estátuas do Buda. Entrada proibida. No Japão, pagodes de madeira rodeiam um Shimbajira. É um pilar central espesso que garanta a estabilidade do monumento, apesar dos terremotos. Com andares múltiplos, sem escada, sobre pedestal, encimados por flecha, são arte admirada. Pagodes guardam relíquias do Buda. Obrigado. O Cairo, corredor que cerca pagode e edifício, é usado como claustros de igrejas cristãs. Possui delicadas janelas de treliça. O templo é uma estrutura muito antiga. The oldest of its kind in Japan. Este é o Pavilhão dos Sonhos, com nome de lenda. O príncipe de Nara sonhou com uma ninfa que revelou o mistério de sutras, textos de ensinamentos do Buda. Lá dentro, um bodhisattva sagrado foi guardado por mais de 1000 anos para preservar seu poder. Do outro lado do complexo, ergue-se o pavilhão de estudos, o Kodo. Obrigado por assistir. O templo era para monges budistas. Ensinavam que não há realidade fora do pensamento, pois os sentidos criam ilusões. O templo homenageia seu fundador, o príncipe Shotoku, que viveu entre 574 e 622. Ele criou a primeira Constituição Nacional do Japão e impulsionou o budismo. Em Nara, a religião se tornou onipresente e limitou o governo imperial. Por isso, mudou a capital para Kyoto, deixando Nara e seus templos. Kyoto, grande cidade do Japão,
Foi habitada primeiro no século VII pelo clã Ata, da Coreia. A capital tornou-se sede da corte imperial em 794. Aqui também os templos proliferaram, mas não interferiram tanto nas estruturas de poder político e militar. Os portões dos templos japoneses são obras-primas que dão acesso a espaços sagrados. O Higashi Onganji, templo budista da Terra Pura, foi construído em 1602 e reconstruído em 1895 após incêndio. A essência da doutrina desta seita é que a salvação pode ser alcançada cantando louvores ao Buda de maneira totalmente sincera. Seu salão principal é a maior estrutura de madeira em Kyoto e é dedicado a Shinran, o fundador da seita. A decoração do local mostra a riqueza e o poder deste ramo do budismo. Autoridades tentaram diminuir a popularidade da Terra Pura, dividindo-a. No início do século XVII, o shogun, ou chefe militar supremo, agravou uma separação doutrinária dentro da seita ao doar terras a um templo dissidente. Ou seja, o método foi dividir para conquistar. Quando o conheci, fiquei impressionado com sua bondade. Eu entendo a história, Sanataka. Mesmo com muitos ramos, o Higashi Onganji é um templo dominante da Terra Pura no Japão e no exterior. Um distrito descontraído, entre um canal e o rio Kamo, atrai turistas com sua atmosfera quase desaparecida. Ponto Sho é o distrito da despreocupação, da boemia e de hipotéticas saídas voluptuosas. O distrito ganha vida apenas ao fim do dia. Antigamente, o distrito era famoso por casas de chá onde geishas e prostitutas exibiam suas artes. As geishas de Kyoto, chamadas geikos, eram artistas femininas cultas e sofisticadas. Para ocidentais, o papel da geisha pode parecer ambíguo, mas elas não ofereciam favores sexuais sistematicamente ou como garantidos aos clientes. A arquitetura japonesa tradicional desta região é famosa e bem preservada. Os becos com casas de madeira guardam a memória de tempos passados. Hoje, barman, barracas e bistros substituíram as antigas moradoras atrás das portas de correr, animando a noite. Na estação quente, os terraços dos restaurantes à beira d'água, com lanternas, atraem multidões, criando um clima de festa. O castelo de Nijo, construído como guarnição, serviu de residência temporária para os shoguns. Possui 2 anéis de fortificações com muros e um grande fosso de proteção. Tokugawa Ieyasu, o shogun mais rico e importante, nomeado generalíssimo, o encomendou em 1603. Shogun significa general e líder das forças armadas. O cargo de shogun era, por vezes, hereditário. O líder do Japão era uma ditadura militar. O imperador protegia as tradições. Criado no século XII, o título foi abandonado no século XIX com o retorno do poder do imperador.
O castelo tem 2 palácios, edifícios e jardins. Cobre 27 hectares com edifícios em mais de 8.000 metros quadrados. O Palácio Omaru, no centro, tem apartamentos e salas de audiência, cercado por floresta. Os pavilhões do Ninomaru são cercados por muro e fossos, com 2 acessos. O palácio foi construído em 1626, após a visita imperial. Foi aqui que o último shogun entregou o poder às autoridades imperiais em 1867, findando o shogunato. O portão principal duplo, com folhas de ouro, reflete o status do shogun. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O palácio é feito inteiramente de madeira de cipreste japonês e uma de suas características é o piso roxinóis que reveste os corredores, construído de tal forma que o menor passo faz o assoalho de madeira ranger, emitindo um som semelhante ao chilrear de um pássaro, servindo assim para detectar intrusos e prevenir tentativas de assassinato contra o shogun e seus convidados. Os jardins de Ninomaru, vastos, têm ameixairas e cerejeiras perto de uma bacia com 3 ilhas e pedras bem posicionadas. Foram arranjados no século XVII por Kobori Enshu, um mestre local. Obrigado. O castelo Nijō e seus palácios mostram a riqueza e o poder dos shoguns no Japão medieval. O Kyoto Gosho é o Palácio Imperial de Kyoto, localizado no centro da cidade, em um extenso jardim dedicado a passeios, também projetado por Kobori Enshu. Antes residências de famílias nobres, foram destruídas para dar lugar ao parque com gramados e mais de 9.000 árvores. Tornou-se parque público após a capital ser movida para Tóquio. O palácio, ocupado por quase 1000 anos, possui uma superfície retangular de 51 hectares. É cercado por um muro de terra de 1,3 km de comprimento e 700 metros de largura. Contém 9 portões de entrada, e cada um corresponde a um posto da nobreza real. O portão Kenhaimon, com seu telhado de madeira de cipreste e 4 pilares, era reservado ao imperador. O Palácio Imperial foi residência oficial até 1868. Tóquio virou capital e a corte mudou-se para o Castelo Edo, tornando o Kyoto Gosho secundário. Dentro dos muros, um portão formal delimita a área imperial. Ele leva ao Salão de Cerimônias o Salão do Trono, com 33 metros de comprimento e 23 de largura. Muitos edifícios com propósitos precisos ocupam o local. Servia como sala de espera, com 3 salas para visitantes, conforme posto. Garças japonesas, aves da alegria que levavam almas ao paraíso, decoram portas deslizantes.
Uma entrada de carruagens leva ao salão onde o imperador Taisho foi coroado em 1915. O salão refrescante seguiu o modelo do salão de cerimonias. Era usado pelo imperador para realizar seus afazeres pessoais, sentando-se no centro, cercado por dignitários e aristocratas, e o comodo incluía uma área para comer e dormir. Neste pátio, o imperador jogava queimare com cortesãs, passando uma bola de pele de veado sem deixá-la cair. O Kogosho, edifício de extrema formalidade, recebia o shogun. Um jardim de passeio com lago e ponte de pedra fica em frente ao edifício. O Otsunigoten era a residência oficial do soberano. Era a maior estrutura do palácio, com 15 cômodos. A entrada neste local era proibida. Contém gravuras retratando vestimentas da época. Estruturas do palácio e jardins a serem descobertas em um passeio. Aqui se encontra o Santuário Ashinta. E ali, uma bacia para abluções. Bacia para purificar mãos e boca antes de cerimonias shintoístas. Palácio de Kyoto evoca a vida regrada da corte imperial, tradição onde cada detalhe tem profundo significado. Obrigado por assistir. Agradecemos. No meio de uma floresta deslumbrante, o Shorenin foi fundado por um abade soberano, membro da família imperial ou da alta aristocracia da cidade. Este templo budista remonta ao final do século XIII. Após grande incêndio, foi palácio imperial temporário até reconstrução do principal. O interior é um verdadeiro museu que retrata essa era. Templo com jardim de passeio do século XVI, cachoeira e árvore de cânfora de 800 anos. Jardins no Japão têm propósito importante para o equilíbrio psicológico humano. Jardim é para ser contemplado, não apenas olhado. Processo meditativo que reconecta humanos com a natureza. Demonstra harmonia, equilíbrio entre ordem e liberdade. Agradecemos. Parque Maruyama, o mais famoso lugar de Kyoto. Moradores locais vêm para contemplar, não apenas admirar lagos e folhagens. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Kyoto moderna ainda tem distritos autênticos como Gion, fundado na Idade Média.
Dion foi construído para descanso de viajantes para santuários nas montanhas. Após ruas labirínticas, a subida da colina recompensa com o vermelho do portão do templo Kiyomizu, contrastando com paredes brancas. O templo é um complexo de templos budistas e shintoístas. Obrigado por assistir. Uma magnífica pagode de 3 andares acolhe os peregrinos. Até logo. A leste, o pavilhão do campanário, chamado Choro. Construção budista similar a uma pagode. O complexo tem santuários shintoístas, um dedicado ao Deus do amor. Aqui se pode desejar ter um filho. Agradecemos por sua audiência. O Templo Kiyomitsu, de 798, perto do fim da Era Nara, é um destaque. Reconstruído em 1633, o local mais famoso da cidade, na encosta, tem vista de Kyoto e é patrimônio mundial da Unesco. A plataforma do Kiyomitsu-dera, com centenas de pilares, foi construída sem parafusos. A tradição diz que pular da plataforma e sobreviver realizaria o desejo. Após incidentes, a prática foi proibida. Centenas de japoneses vêm aqui para acender velas ou incensos, solicitando felicidade e boa saúde às divindades compassivas. Os rituais seguem um ramo muito antigo do budismo, originário da Índia. Contudo, a popularidade do templo dificulta a meditação pacífica. Obrigado por assistir. Nossos agradecimentos. Mais tranquilo, o templo Sanju Sangendo foi fundado em 1164. A sala do templo, com 120 metros, é a estrutura de madeira mais longa do mundo. Este templo é famoso por suas 1001 estátuas de madeira dourada do século XIII. 10 fileiras de 100 figuras da deusa da compaixão cercam a estátua principal. Cada uma salva 50 vidas no universo budista. Kyoto tem uma floresta primitiva que nunca foi mantida, chamada floresta onde as mentiras vêm à luz. Um templo shintoísta com um torii vermelho carmim acolhe peregrinos no centro. O Shimogamu Jinja é um dos santuários shintoístas mais antigos do Japão. Shintoísmo significa caminho dos deuses, sendo uma religião politeísta e animista. É a religião mais antiga do Japão, ligada à mitologia, estabelecida antes do budismo no século VI.
As divindades Kamujinja servem para proteger Kyoto de influências malignas. Elas são associadas ao trovão. Atualmente, tem mais de 100 milhões de seguidores no Japão, pois muitos praticam ambas as religiões. No passado, o Shimogamo Jinja era destruído e reconstruído a cada 21 anos ou após a morte do imperador. Isso gerava custos muito elevados. Só uma dezena de construções shintoístas segue a tradição. Como tesouro nacional e patrimônio mundial da Unesco, o costume se limita à renovação do local. O Maidono recebia imperadores. E ainda hoje, a cada 15 de maio, um desfile histórico acontece aqui, atraindo muitos habitantes de Kyoto, quase tantos quanto no Ano Novo. No Japão, criar jardins é arte importante e respeitada. Busca interpretar a natureza, limitando o artificial. Jardins secos ou zen usam rochas, musgo e cascalho. São de tradição japonesa em casas, parques e templos. O Jinkakuji, Templo do Pavilhão de Prata, é um jardim zen. Foi construído em 1482 para o Shogun. Com a guerra, ele se retirou para sua vila. Sentava-se no pavilhão, contemplando paz e beleza dos jardins. O objetivo era revestir o pavilhão com prata. Guerra interrompeu a construção. O pavilhão nunca foi coberto com metal. O monumento imponente tornou-se um exemplo de simplicidade. Simplicity. A natureza é muito importante na cultura japonesa. Nas colinas arborizadas, o caminho do filósofo é uma trilha que segue um canal ladeado por cerejeiras. Filósofo japonês Kitaro Nishida usava a trilha para meditação diária. Ligava filosofia ocidental e espiritualidade oriental. A trilha passa por vários templos e santuários. Percorrer a trilha leva 30 minutos. O primeiro templo encontrado é o Onen-in. O templo é dedicado ao monge Onen, que viveu entre os séculos 12 e 13 e foi o fundador da seita da Terra Pura. Após subir e cruzar o portal, o templo é revelado em meio a um jardim que se assemelha ao Jardim do Éden. Onen fez aqui uma cabana de palha para ensinar sua visão do budismo, redenção por cânticos a Buda. Após sua morte, o local arruinou-se. Quase 400 anos depois, outro sacerdote ergueu um templo ali para honrar sua memória. O jardim de musgo e um lago intensificam a atmosfera de silêncio, enquanto estátuas de pedra vigiam o local. Uma passagem entre dois montes de areia branca serve para purificar os visitantes. A cada 2 ou 3 dias, um monge altera os desenhos na areia, que podem ser flores ou rios. É um belo jardim propício à meditação.
É hora de seguir pelo caminho do filósofo, onde mais maravilhas esperam. Nanzenji é um templo zen budista, fundado em 1921, usado inicialmente como vila secundária pelo imperador Kamiyama. Rodeado por vegetação, é um dos maiores templos zen do mundo e um dos 5 grandes templos zen de Kyoto. Abriga uma escola que busca equilíbrio entre meditação sentada e trabalho físico. Este templo é fascinante para os amantes de arquitetura, com detalhes sublimes em seus monumentos. Até o próximo vídeo. No Japão, às vezes você se depara com algo que jamais esperaria, como aqui, entre esses templos com mais de 800 anos. Este aqueduto, que parece romano e foi construído no século XIX, abastece a cidade com água da montanha. Obrigado por assistir. Mais adiante, em outro distrito de Kyoto, outro templo também chama a atenção, Kinkakuji, o Templo do Pavilhão Dourado, apropriadamente aninhado em uma vasta área verde. Foi a residência do Shogun no século XIV. Diante do lago, o pavilhão é todo coberto por folhas de ouro. Arquitetonicamente, é um edifício harmonioso. O térreo é no estilo dos palácios clássicos. Seu primeiro andar imita casas samurais. O segundo andar é como templo zen, com fênix chinesa no topo. Reconstruído após incêndios, é hoje Patrimônio Mundial da Unesco. O jardim, porém, mantém seu design original. Pequenas ilhas artificiais marcam o lago. Árvores e campanários lembram que relíquias de Buda são guardadas aqui. O templo budista Ninna-ji tem um portão guardado por reis que afastam maus espíritos. O templo foi fundado em 888 pelo imperador Uda. Imperadores enviavam filhos como sumo sacerdote. O salão de cerimônias do Palácio Imperial foi transferido em 1637, sendo a construção mais antiga. Obrigado. Miyado venera fundadores, exibindo a importância do templo para imperadores. Uma pagoda de 5 andares, com 36 metros de altura, foi reconstruída em 1644. Após guerra do século XV. Obrigado por assistir. Dentro do parque, ergue-se também uma casa de escrituras, onde os ensinamentos de Buda foram arquivados na forma de sutras, cujas lições migraram da China e Coreia para serem traduzidas para o japonês em pergaminhos. Hora de descobrir outro lugar. Daitoku-ji é um complexo composto por muitos templos zen secundários, também conhecido como Montanha do Tesouro do Dragão.
Fundado em 1319, sofreu danos na Guerra Onin do século XV. O complexo inclui quase 2 dezenas de subtemplos. Ótimo para ver jardins e cultura zen. Após reconstrução, tornou-se centro da cerimônia do chá. O subtemplo Daisen-in significa Academia do Grande Eremita. Fundado em 1509, preservou seu projeto original. O templo ainda é local de oração. Dizem que o maior filósofo e espadachim do século XVI aprendeu esgrima neste local. O templo tem 5 jardins que envolvem os edifícios, conectados, contando a jornada da vida, segundo o budismo. Seu jardim de pedras é o melhor exemplo, com paisagem em miniatura, como pintura chinesa em 3 dimensões. Além das rochas, o jardim inclui árvores dispostas que representam a floresta. Ryoanji, que se traduz como dragão-chefe em paz, é um verdadeiro mosteiro zen, e não um mero local de sepultamento. Ele foi fundado no século XV e reconstruído no século XVI. Obrigado por assistir. O nome do templo evoca o famoso Jardim de Pedras, considerado uma das obras-primas da cultura zen japonesa. Até a próxima. Ele se enquadra na categoria dos jardins de vazio. Com 200 metros quadrados, é cercado por muro coberto por telhado de telhas. Construir em terreno plano era novidade. 15 pedras rodeadas por musgos são dispostas em grupos. O pequeno número de pedras era novidade comparado a outros jardins secos. As pedras foram dispostas para que não se vejam todas as 15 ao mesmo tempo. Outras áreas do monastério usam cascalho rastelado como oceano e rochas como montanhas. O Tsukubai, bacia de abluções do templo, é quadrado e representa a boca. Um lago bonito fica em frente aos edifícios do templo. O Soken-in tem uma porta de madeira. O templo foi fundado em 1583, após guerra de Toyotomi Hideyoshi. Este é um exemplo da arquitetura japonesa típica, com portas de correr e tatames, em uma atmosfera muito zen.
A vegetação é perfeitamente domada. Um cemitério separado contém muitos mausoléus de granito. Algumas pagodas de pedra de 5 andares simbolizam elementos e o topo o céu. Another surprising temple at the complex is that which was founded by a chief of the Ottoman clan, converted to Christianity by the Jesuits in the 16th century. O jardim remete a uma ilha na mitologia taoísta. Ali se avista o famoso horizonte. É uma península estreita que se estende por uma ilha isolada. A cerimônia do chá tinha um significado místico. Originalmente, o caminho do chá visava provar o chá mais delicioso. De um prazer virou um ritual com espírito zen. A cerimônia segue a austeridade religiosa, que marcou o Japão. Obrigado. O país une um passado de governos militares belicosos com religiões filosóficas tolerantes e pacíficas, aspecto intrigante. No século XVII, o shogun estabeleceu seu governo em Edo, nome antigo de Tóquio. Kyoto, então, perdeu sua posição como centro político e administrativo, mas permaneceu uma capital popular até o ano de 1868, no fim do shogunato. Kyoto, como Nara, guarda relíquias imperiais e religiosas, mostrando a base cultural do Japão de hoje. Até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir.